Olá! Vamos conversar sobre uma sabedoria muito antiga, mas que, nossa, é super atual. Ela nos dá, sabe, ferramentas para a gente conseguir lidar com os desafios da vida de hoje. Sabe aquela sensação? A gente tenta fazer tudo direitinho, tem as melhores intenções, mas parece que a vida não sai do lugar. Fica aquela impressão de que tem alguma coisa travando tudo, né? Pois é. A resposta para isso, segundo uma sabedoria muito profunda, está na capacidade de ter discernimento. É saber olhar para os ambientes, para as pessoas, para as atitudes. Vamos mergulhar nisso juntos. Nosso caminho vai passar por 5 pontos bem importantes: o ambiente, a nossa energia, como olhar para o passado, o peso das companhias e, claro, a importância de saber colocar limites. Então, para começar, o primeiro ponto é gigante. O lugar em que a gente vive, o ambiente que a gente frequenta, isso nos molda de um jeito que, sério, a gente nem imagina. Essa imagem do peixe é perfeita, né? Não tem como. Ninguém consegue se manter forte, se manter bem espiritualmente, se estiver mergulhado num lugar, num ambiente que está contaminado. É quase uma lei, tanto da natureza quanto da vida espiritual. E olha, isso não é nenhuma novidade. Lá no livro de Salmos já tinha esse alerta, sabe? Sobre a influência direta que os conselhos e os caminhos que a gente escolhe têm sobre nós. Em Provérbios, a coisa fica ainda mais clara. A lição aqui é muito prática. Se a vida não tá legal, o primeiro passo é olhar em volta, olhar para o ambiente. Porque, gente, pessoas tóxicas, gente invejosa, mentirosa, tudo isso vai minando a nossa mente e o nosso espírito. Beleza, agora vamos para o segundo ponto, que é sobre algo que todo mundo tem: energia. E como a gente direciona essa energia, especialmente na hora de ajudar. Olha, essa ideia pode parecer meio dura no começo, mas é pura sabedoria. Sair ajudando todo mundo sem critério pode acabar com as nossas forças. E pior, às vezes até cria mais confusão. A questão não é deixar de ajudar, mas sim ajudar com inteligência, com discernimento. Esse versículo diz tudo. Tentar dar conselho, corrigir ou ajudar quem simplesmente não quer ouvir, quem tá ali só pra zombar, o resultado pode ser raiva e não gratidão. É um esforço que não leva a lugar nenhum. É a mesma lógica. Não se entrega algo de valor para quem não vai cuidar, para quem não vai dar a mínima. A sabedoria de verdade é olhar e ver. Essa pessoa quer mesmo ajuda? Ela tá se esforçando para mudar? É isso que faz a diferença, e não só o impulso de querer ajudar. Ok, terceira parte. Agora o foco é em como a gente avalia as pessoas. E a dica é: olhe para as ações, não só para o que elas dizem. Aqui a gente vê uma diferença crucial. De um lado, as palavras que, convenhamos, são fáceis. Do outro, os frutos. E o que são os frutos? São as atitudes, as ações que se repetem, é a prova real de quem a pessoa é. E a base para isso está aqui. E veja bem, não se trata de sair por aí julgando todo mundo. É sobre ter discernimento. As atitudes de uma pessoa contam a história de verdade, muito mais do que as palavras. Mas aqui, olha, é preciso ter equilíbrio. Claro que as pessoas mudam, a transformação existe. Só que a prudência manda a gente observar se essa mudança é de verdade, se ela se mantém. Passar por cima do histórico de alguém sem pensar é colocar em risco a própria paz e até mesmo a reputação. Chegamos no quarto princípio. E esse é um dos mais diretos e talvez um dos mais conhecidos, sobre o poder que as pessoas ao nosso redor têm. O perigo aqui é que a coisa acontece devagarinho, de forma silenciosa. Ninguém acorda um dia e fala, hoje vou me corromper. Não. Começa com a convivência, com a gente se acostumando a ver uma mentirinha aqui, uma fofoca ali, e quando a gente vê, aquilo que antes era um absurdo já virou algo normal. E esse versículo é um soco no estômago, de tão direto. A conclusão é uma só: não adianta só cuidar de quem a gente é. É preciso vigiar com a mesma força com quem a gente anda. E para fechar, nosso quinto e último princípio. Ele vem para mudar a nossa visão sobre a palavra não. Deixar de ver como egoísmo e passar a ver como uma baita ferramenta de sabedoria e de proteção. A instrução é para ter clareza. Sim é sim, não é não. Simples assim. Ter limites claros, fronteiras bem definidas, isso não é só ok, é incentivado. Um não na hora certa é o que protege a nossa integridade. E aqui está o pulo do gato. Ajudar até o ponto de se prejudicar não é ser bom, é falta de sabedoria. E tem um teste ótimo. Observe como a pessoa trata os outros. Se ela não valoriza ninguém, pode apostar. Quem está ajudando vai ser o próximo da lista. Não tem erro.
Bom, então, vamos amarrar tudo isso que a gente viu. Passamos por 5 princípios, mas no fundo tudo se resume a 3 grandes fatores que definem o rumo da nossa vida. É isso, é simples, mas ao mesmo tempo super profundo. A nossa vida é um espelho. Ela reflete o ambiente onde a gente pisa, as pessoas que a gente deixa entrar no nosso círculo mais próximo e, claro, as decisões que a gente toma todo o santo dia. Inclusive, a decisão de dar um basta naquilo que nos faz mal. Então é isso. A sabedoria está aí, os princípios estão claros na palavra. A grande questão que fica é: existe a disposição para colocar tudo isso em prática? Para construir uma vida que esteja realmente alinhada com a vontade de Deus? Essa é a decisão que cada um precisa tomar.